Fala, jogador! Vocês pediram na enquete e tá aí, ó. Vamos criar agora o Fala Jogador. Lives, vídeos semanais aí com informações de todas as áreas relacionadas aí ao futebol profissional. E hoje, para iniciar, tô aqui, ó, na Espaço Fit com o Guilherme, com o Francisco, especialistas aí na fisioterapia esportiva, e a gente vai trazer um pouco aqui das questões relacionadas à lesão, com um pouco do cunho jurídico aí, para trazer informação para vocês. Vou passar a palavra aqui para o Guilherme e para o Francisco, para eles apresentarem aqui a Espaço Fit, falar qual que é a especialidade deles, e a gente começa esse bate-papo aí, beleza? Então tá contigo aí, Guilherme, Francisco, bem-vindo, né? Vocês que estão me recebendo aqui, né? Mas o Fala Jogador é um projeto que eu já queria há muito tempo tirar do papel, né? E trazer aqui, que é um bate-papo, que a gente vai trazer informação para os jogadores aqui. O Guilherme é um parceiro de longa data, já sofremos muito nessa bola aí, né? O Guilherme é fisioterapeuta, eu como atleta, né? Depois advogando também. O Chico é um amigaço aqui que a gente fez também. Já sofremos muito nessa bola aí. E o Guilherme e o Francisco, referências na área aí, vão trazer algumas informações. Mas primeiro, ô Guilherme, vou começar contigo aqui, né? O Guilherme, que é o cargo-chefe aqui da Espaço Fit, sócio proprietário, dono. Se apresenta aí pra galera, apresenta um pouco da Espaço Fit, fala aí, conta um pouco da sua história aqui, como que você começou e tudo, só pra gente se situar aqui um pouco. Bom, a gente trabalha com fisioterapia há 20 anos e desde da formação sempre trabalhei com futebol. Então, desde 2005, a gente está inserido no futebol, foi aí que a gente conheceu o Lucas, trabalhando aqui no Tupi de Juiz de Fora. E desde então a gente está junto, seja como atleta ou hoje como advogado e cliente nosso aqui, né? Sempre mantendo a amizade, trabalhando junto. Sou especialista em fisioterapia esportiva, osteopata, e a proposta da clínica de montar é porque há uns anos atrás não existia nada específico, nada especializado no tratamento de atleta, né? No tratamento de lesões, tratamento da dor, que descobrir as causas das dores, realmente na origem, sempre foi uma dificuldade, sempre foi um desafio do fisioterapeuta, assim como do médico também, né? Então a Espaço Fit, ela sempre foi voltada para questões das avaliações e da investigação da dor do atleta, né? E com isso a gente desenvolveu, a equipe cresceu e hoje a gente tem uma equipe maravilhosa, que fala que a equipe hoje é a melhor equipe do Brasil, né? Que a gente deu o passo inicial e a equipe ela vem junto comprando a ideia. Então eu acho que hoje a gente busca realmente um tratamento de excelência a nível de Brasil, aqui em Juiz de Fora. Só um adendo. Às vezes os exames que vocês me mandam, tá? Os jogadores mandam, eu mando para o Guilherme, para ele dar uma olhada, avaliar, às vezes mando para o Chico aqui também. Então, assim, são parceiros de longa data que ajudam a gente aqui. A gente não tem o conhecimento técnico, né, da questão, até para a gente poder dar um parecer, e a gente troca muita ideia com relação a isso, né? Tem o Chico também, Francisco, né? Se apresenta aí para o pessoal te conhecer, a gente vai bater esse papo aí, pode ficar à vontade. Prazer. Primeiramente, muito obrigado, Lucas Silva, pelo convite aí, tá conosco. Uhum. É um parceiro também, já tá de longas datas aí. Prazer a todos, eu sou Francisco Pires, eu também sou fisioterapeuta. Atualmente eu sou simpatizante com a área da reabilitação, voltado também para o esporte. Confesso que sempre me fascinou, antes de entrar na graduação, essa parte do esporte. Não tive tantas experiências voltadas com atletas profissionais, mas hoje estou inserido num projeto que tem quase que semi-profissionais aí, que é mais voltado para o basquete, mas também podemos considerar que são atletas. Sim. Com certeza. E qual que é o intuito do bate-papo hoje aqui? Assim, a gente queria trazer um pouco da mistura, né, das questões jurídicas com o grande terror dos atletas, que são as lesões, né? A gente tem algumas questões lá que a gente está sempre amarrado lá no escritório, que são processos delicados, que às vezes a gente envolve atletas lesionados, e os atletas às vezes têm uma insegurança muito grande com relação ao tratamento que está sendo feito, se aquele tratamento, aquele tipo de como que eu posso falar, de intervenção, né, assim, está sendo feita, vai ser
eficiente, né, para a continuidade da carreira dele. E às vezes os atletas nos procuram para conversar sobre isso, até para relacionar a questão jurídica, o que eles podem estar fazendo. E aí a gente trouxe esse bate-papo aqui hoje até para desmistificar algumas coisas e trazer algumas realidades para o atleta, né? Então, gente, vai ser bem solto mesmo, cada um pode fazer na intervenção que quiser, e aí eu vou introduzindo, né? E o que a gente tem muito lá? Você acha que o grande calcanhar de Aquiles não é o calcanhar, é o joelho, né? Do atleta. Muita lesão de LCA, a gente tem casos que, essa semana agora, a gente teve 3 casos muito importantes lá no escritório, que são meninos que tiveram lesão de LCA e tiveram dificuldades para se reinserir no mercado. O que vocês têm para dizer dessa questão do LCA com relação à recuperação do atleta, o retorno do atleta aos gramados? Quais são as dicas que você pode dar para os atletas, até para a gente também, numa análise meio que superficial, né? Porque a gente não aprofundou, não estudou para ver isso. Então, queria saber de vocês aí quais são as considerações que vocês poderiam fazer para a gente aqui. Eu acho que, primeiro, né, a assessoria jurídica não é tudo igual. O Lucas se especializou, né, na questão desportiva. Cirurgia também não é tudo igual. Né? Há boas cirurgias e outras nem tão boas assim. Fisioterapia também, né? Há reabilitações que não são bem sucedidas, outras são feitas de forma impecável. Quando a gente está falando de clube, a gente entende que é uma estrutura muitas vezes enxuta pelo número de atletas que lá estão. Muitas das vezes esse atleta machucado, ele precisa dividir, o fisioterapeuta ele precisa dividir a atenção, né, para outros profissionais, né, diferente da clínica, né, que o atendimento é 100% individual e individualizado, né. E muitas das vezes no clube há falhas estruturais do clube e até falhas profissionais, que eu e o Francisco também estamos sujeitos, mas as atenções são divididas. E como as atenções são divididas, a questão do atleta do clube, do profissional do clube sofrerem pressão, muitas das vezes para o retorno mais rápido, falhas podem acontecer, né? De forma mais fácil acontecer uma falha quando o fisioterapeuta tem várias pessoas, vários atletas para acompanhar, do que um fisioterapeuta fazendo um tratamento individual e individualizado. Então, nisso a gente tem, ao meu ver, um problema, né? Que a chance de dar errado ou de não seguir o melhor caminho, né, aumenta, né? Diferente de uma clínica particular. Mas isso é do esporte, seja nos times da Série A, B, C, D, enfim, é assim em todo lugar, cada um com seu grau, né? Tem um fisioterapeuta que tem 5, mas é assim que funciona. E pegando até um gancho, você quer falar? Pode falar. Pegando até um gancho, uma coisa que você colocou aqui, dessa questão do tratamento, uma das coisas que a gente vê muito lá dentro do escritório e o que isso pode ocasionar para o retorno do atleta. E a gente tem muitos atletas lá que, por exemplo, o cara lesionou, às vezes uma lesão que tem que se passar por um processo cirúrgico e uma demora muito grande em acontecer essa cirurgia. A gente tem casos lá de processo que o cara demorou 4 ou 5 meses para operar. E aí... compromete toda a recuperação. Fibrose, e aí o pós-operatório já está comprometido. E isso pode atrapalhar depois a recuperação dele. Não sei se eu estou falando... Perfeito, né, Francisco? Não, exatamente, porque se ele demorou para fazer a cirurgia, provavelmente, e se não tiver iniciado a reabilitação, provavelmente ele vai gerar fibrose. E essa fibrose, ele vai fazer a cirurgia, o pós-operatório já está comprometido. Porque possivelmente vai ter que submeter um novo procedimento cirúrgico ali para quebrar essa fibrose. Então, novamente vai submeter a anestesia, a cirurgia como um todo, ficando com maior risco de ter alguma infecção, alguma complicação que é normal, já é esperar de acontecer nas cirurgias. E aí, para a nossa parte de terapeuta, conforme o Guilherme mencionou aí, realmente, no clube é quase que impossível dar uma atenção para o atleta, tendo uma lesão séria ou não, porque até pegando um pouco do gancho aí, como você falou, do LCA, mas uma lesão muito comum aí que tem posterior no futebol, correto?
se percebe que muitos dos atletas têm que voltar a jogar antes de ter um tempo de cura do tecido ali. Então, isso, a gente está falando de posterior, mas para ser, tem acontecido, a gente está vendo casos aí de jogadores voltando com 6, 7 meses. Não que o tempo seja um marcador tão importante, mas já tem alguns estudos que mostram que quanto mais rápido, maior a chance de ter relesão, então complicação, então... É uma cascata de erro, sabe? E é tão maluco isso, a gente está com um caso lá no escritório que o menino foi reconhecido pela INSS que ele tem que aposentar por invalidez, não pode jogar mais. E foi tão maluco isso, que o desespero era tão grande dele se recuperar, o clube não tomava uma postura em marcar cirurgia, ele vendeu o carro dele para arcar com uma cirurgia na cidade dele, e mesmo assim, a gente não sabe como que foi esse tratamento, se foi com um profissional especializado. Hoje o menino teve uma resposta de que ele não pode mais jogar futebol. Outro problema também, não sei, desse ponto de vista, nesse pós-operatório, a gente está com um caso lá do escritório, que o menino falou, olha, outro problema também que a gente tem muito, às vezes o clube não tem a estrutura para dar aquele tratamento, o atleta vai para a casa dele, para a cidade dele, procurar o profissional, ele falou, olha, fui para minha cidade, fiz a cirurgia, lá estava tudo tranquilo. O clube pediu para eu retornar. Ele chegou lá, outro ponto que vocês colocaram, que é aquela pressa para o retorno do atleta. Ele falou, Lucas, começaram a colocar muita carga, meu joelho começou a inchar. Nós tivemos um laudo de um médico especialista que é parceiro nosso também, que a gente depois vai também trazer aqui uma outra oportunidade para bater um papo. Ele não consegue mais jogar alto rendimento. E esse ponto aí que você levantou é extremamente importante. Lógico que quando a gente fala de corpo humano, a saúde, nada é tão linear, a gente não pode cravar. Mas alguns estudos já mostram que um LCA, uma reconstrução do LCA pode demorar até 2 anos para de fato cicatrizar. Então esse retorno precoce, ele pode ser assim, extremamente nocivo, que é o caso, acho que, do seu cliente aí. E é um grande problema no futebol, principalmente com a paixão nacional, né? Você querer aquele resultado rápido, querer que o atleta volta e aí acaba gerando uma outra lesão, uma outra sobrecarga. A mesma lesão tem maior chance de ter novamente, assim como comprometer estrutura adjacente. Ele pode sobrecarregar uma outra estrutura para compensar uma falha que não está 100%. A gente tem, por exemplo, eu tenho caso de atleta que lesionou ano passado e ele não operou. Comprometeu completamente o processo de recuperação. Completamente. Então, assim... A chance de não voltar em plenas condições é enorme. E isso preocupa, né? Porque a gente está no dia a dia ali com o atleta, apesar de a gente estar vendo a questão jurídica, a gente vê o sofrimento do atleta ali. E a profissão dele, Lucas, ele precisa daquilo para levar comida para dentro de casa, né? A realidade da maioria é essa, né? A realidade da maioria não é milhões, né? E às vezes uma lesão tira o cara, e às vezes o cara não tem, né, uma reserva. Ele às vezes passa necessidade. Então esse cuidado na recuperação é muito importante, né? Pelo que vocês falaram aqui. O atleta ele tem que fazer um planejamento. Planejar a carreira é muito difícil, porque as lesões aparecem, enfim, a gente não tem como muito prever, né, se na carreira ele vai ter a lesão A ou B. Mas acho que o atleta ele tem que ter uma consciência que ele precisa ter alguém de confiança durante a estadia dele naquele clube. Né? Se é o fisioterapeuta do clube, que ele vai fazer algum tipo de avaliação por fora, ou se é um outro profissional de confiança indicado naquela cidade que ele está naquele momento, durante aquele contrato, eu acho fundamental. Né? Não para fazer um acompanhamento semanal, diário, não, né? Mas para organizar, fazer avaliações preventivas, fazer exercícios preventivos que ele pode fazer em casa, na academia ou na própria clínica. É fundamental ele pensar nesse tipo de trabalho, nesse investimento, que muitas vezes é pequeno, com relação a todo o problema que ele vai ter depois disso. Vai falar? Uma outra coisa também que, além desse preventivo, né, do fisiológico ali, do tratamento fisioterápico, uma coisa, a gente às vezes a gente dá essa assessoria jurídica, não só falando da questão da fisioterapia, mas falando quais são os direitos dele, para ele ficar atento. Olha, você se lesionou, o clube tem que te dar o tratamento, tem que te dar o tratamento da forma adequada. A gente tem muito atleta que ele lesiona no clube,
o clube fala que vai marcar a cirurgia dele no SUS. Então, assim, a gente passa essa informação para o atleta. Fala, olha, não, é obrigação do clube te dar esse tratamento. Até o pós, uma coisa que acontece muito. Pagar salário, às vezes ele deixa de pagar? Deixa de pagar, reduz salário. Você não tá trabalhando... Aí é um problema, né? Porque, assim, às vezes o cara tá arcando com o tratamento dele por fora, que é igual vocês falaram, que ele tem que procurar, né, outros meios, porque às vezes... Eu conheço clube de futebol que terceiriza toda a fisioterapia, toda a questão do tratamento. E às vezes o fisioterapeuta, o cara que é terceirizado, falou, não, se pagar... Aí o cara reduziu o salário do cara, como é que o cara vai pagar a clínica para se recuperar? Não tem jeito. E a gente dá essa orientação para atleta, falando, não, o clube tem que arcar, o clube tem que pagar. E é um problema que muitos atletas passam, porque às vezes não tem condição, né, de arcar com esse tratamento, pagar por fora, e às vezes a recuperação do cara é comprometida. E aonde que isso vai bater? Na carreira do cara. Ontem, atendi um cliente, olha a situação dele para vocês terem noção. Teve uma lesão de menisco no clube, aí passou pelo procedimento, acabou o contrato com o clube, tchau. Ele fez toda a recuperação dele à parte. Não sei com qual profissional que fez. Aí foi se apresentar agora em outro clube. Fez o exame, reprovado. Olha como que um tratamento mal sucedido atrapalha. Aí o cara tá em casa, nós estamos em junho, né, meio do ano. Sem dinheiro, com filho. Como é que ele faz? Isso é extremamente importante se levantar, né, porque... Desculpa. Não, vambora. Pode começar de novo. Isso é extremamente importante se levantar, Lucas, porque virar para profissionais extremamente capacitados, extremamente importante por isso. Olha que exemplo fantástico que você deu. Vamos supor que ele estava com um teste que ele foi reprovado, é sprint. E aí a gente tem que botar esse atleta para correr. O fisioterapeuta que não seja tão capacitado vai preservar ao máximo durante a reabilitação, de se expor ele, de periodizar uma reabilitação bem feita, para ele chegar num nível de performance talvez próximo ou igual a quando ele lesionou. E aí, às vezes, se não for uma fisioterapia de qualidade, as pessoas não vão se importar com isso. E aí vai chegar na hora, ele vai ser reprovado pelo clube, ou ele pode ser reprovado por ele mesmo, se estiver dependendo de algum outro time. Ele é reprovado no exame médico. Entendi. Ele não tem nem a análise técnica dele ali, ó. Fez o exame, tá com lesão ainda, não vão contratar. Com a carreira do jogador, e eu digo, você pode, né, os fisioterapeutas, se não for um fisioterapeuta qualificado, pensando nesse lance da reabilitação. Então isso também faz parte de pensar na reabilitação periodizada, com objetivos de curto e a longo prazo, pensando depois para ele não só passar nos exames, mas para ele performar, porque tem muitos que dependem de serviço para ir para outros clubes, enfim. Pensando nesse lance de poder acabar com a carreira mesmo, com a reabilitação mal feita. Não só de dar problema de limitação funcional, mas de performance também. A gente tem muito... Esse é um caso emblemático, que eu lembrei agora. E assim, uma situação que foi mal resolvida por um clube, olha o que ela está refletindo no ano do atleta e, quiçá, eu posso falar na carreira. Exato. Porque a conversa dele comigo na chamada era falando se ele não sabia se ele ia voltar a jogar, se ele ia parar de jogar ou não. E eu falei com ele, cara, você tem que ver o que você vai fazer, pensar bem. E ele falou, olha, eu estou extremamente em dúvida, porque eu não sei o que eu faço. E aí ele falou, estava treinando até uma semana atrás, comecei a sentir o joelho, e aí, lógico, eu dei as orientações jurídicas para ele, falei, olha, o clube teria que ter renovado o seu contrato até para poder dar prosseguimento nesse tratamento, que isso está dentro da lei. A lei fala que o clube é obrigado, após o atleta se recuperar, fazer essa renovação do contrato dele. Até é interessante isso, né? E casa muito com o que a gente está falando aqui. Essa renovação é para deixar o cara apto e, às vezes, com condição de jogo, né? De jogo, de voltar para o mercado. E aí ele não. Ó, tchau, acabou seu contrato. E olha o estrago que isso faz dentro da vida do atleta. E muitas vezes também não tem condição de treinar por fora, né? Não tem condição de pagar um treinador para se reinserir no mercado de futebol. Né? Então, eu falo que
eu acho que essa preocupação com a recuperação do atleta, com todo o tratamento, ela é de suma importância, né? Porque o corpo do atleta é o ganha-pão dele, né? E até consciência. Essa semana, a gente está com um garoto aqui do Sub-15 e o treinador me mandou uma mensagem, falou, olha, daqui a um mês, tal, tem... Eu falei, olha, a gente está falando, a resposta foi, olha, a gente está falando de um adolescente, de uma criança, que se vai vingar com um atleta ou não é outra história, mas eu não estou preocupado com isso. Mas independente dele virar jogador ou não, é uma criança. E eu tenho que ter um cuidado extra com essa criança, que eu posso, com uma reabilitação acelerada, primeiro, não existe reabilitação acelerada de criança e adolescente, eu vou fazer a reabilitação dele no tempo que for necessário para entregá-lo apto a jogar. Independente se tem campeonato daqui a um mês, daqui a 2, daqui a um ano, não quero saber. Foi essa minha conversa com o treinador. Na verdade foi só um áudio, né? E a conversa acabou ali. Então é o tempo que eu precisar. Lembrando que recuperação de criança, adolescente é muito mais rápido que de um adulto, né? Então a falta de paciência desse pessoal muitas das vezes pode comprometer, né? Agora, se é um fisioterapeuta que está dentro do clube sofrendo pressão, com medo de perder o emprego porque não entrega o menino, não, eu estou numa posição confortável porque eu estou numa clínica particular, o pai entende do negócio, né, e quer preservar o filho. Agora, se não, se o menino mora longe de casa, é um menino que mora numa região carente, está ali jogando todas as suas fichas para virar um atleta, e aí? Pode falar, Chico. Como lidar com um caso igual esse aí, Lucas? Porque talvez, eu acredito, aí talvez seja falha minha, mas muitos deles não têm um contrato bem feito. Como é que lida com isso? Então, com o jovem? É até interessante. Você está falando do garoto? Eu estou pensando num jovem aqui na nossa realidade, se for o paciente que eu estou pensando, talvez não tenha nenhum contrato bem amarrado. Como é que lida, por exemplo, se a gente libera ele antes da hora? Então, nós temos casos lá no escritório de garotos, de atleta de base lesionado. Hoje, esse atleta ele não tem um contrato CLT com o clube. Eu entendo que, mesmo assim, o clube tem uma responsabilidade com esse garoto. Por quê? Porque você tem que entregar o atleta do mesmo jeito que ele chegou, independente de se ele é um atleta profissional ou se ele é um atleta de base. A gente está com alguns casos lá, assim, de LCA, que a gente está discutindo na justiça, essa responsabilização. A gente até pede uma aplicação da lei mesmo, da Lei Pelé, da Lei Geral do Esporte, ao caso desses atletas, e o grande debate é, esse atleta é ou não profissional? A gente ainda não teve uma resposta, foram casos novos que chegaram lá. Eu entendo que tem que ter uma aplicação do mesmo jeito, porque esse atleta ele é submetido, lógico que guardadas as devidas proporções, a mesma realidade de um atleta profissional, com carga de treino, dia a dia, e muitas vezes sub-15, aí sub-17, hoje em dia está tudo igual profissional também. Então assim, tem que ter esse cuidado, sabe? E uma outra coisa, pegando um gancho nisso que a gente falou, a gente pegando a lesão e o pós-lesão do atleta, e assim, nas lesões graves mesmo, a gente tem lá no escritório eu falo que é produto jurídico, né, que é um auxílio para o cara que se lesiona. Essas lesões mais graves, LCA, tendão, que tem que passar por intervenção cirúrgica, o atleta consegue voltar 100%, porque o que a gente discute muito lá é que todo esse tipo de lesão, ela deixa uma sequela. Mesmo que seja mínima, o atleta vai ter alguma limitação. Sim. E a gente discute isso porque a gente tem conseguido para os atletas lá um benefício, a gente já conversou sobre isso, por conta dessa sequela que fica. Eu já escutei de muita gente falando, pô, tá de sacanagem jogador querer benefício aí e tal, mas qual que é o entendimento de vocês, por exemplo, para uma lesão que tem uma intervenção cirúrgica mais complexa, se mesmo o atleta se recuperando, fica alguma sequela, o rendimento dele pode cair. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu entendo que tudo que já foi mexido não volta a ser igual que era antes. Funcionalmente. Até abrindo um parênteses nisso aí, eu tive um atleta que ele me mandou o vídeo da cirurgia dele de LCA, eu assisti. Assim, dá até medo. Você vê aquele negócio, o joelho abrindo e tudo, eu assisti. E aí, eu vendo o vídeo, eu falei lá no escritório, eu falei, gente, não tem
como o cara voltar normal pro negócio desse. Ele vai jogar e tudo, mas, gente, é muito louco aquilo. Acho que vamos colocar no cenário que ele fez uma cirurgia excelente, que ele fez uma recuperação excelente, que ele fez um preparo físico excelente. Funcionalmente, ele está completamente apto, está 100% preparado para fazer o retorno como era antes. Isso aí não tem dúvida. Agora, a lesão tecidual interna, a lesão tecidual externa, foi o corte, a cirurgia, a artroscopia, a modificações estruturais daquele corpo que não tinham antes. Então, em algumas lesões, alguns estudos mostram que para ele machucar de novo certa lesão, a chance aumenta, né, se ele já tiver machucado aquela lesão. Né? Então, funcionalmente, ele está completamente perfeito, apto a jogar de novo. Só que já foi mexido, já há várias cicatrizes teciduais ali, enxertos muitas das vezes, né? A gente brinca então que já há diferenças anatômicas ali. A gente brinca que tem até aquele mito, né? O cara que operou LCA de um e vai sofrer o do outro também. Tem estatísticas tem essa questão. Discutir. Concordo, é muito relativo mesmo, porque funcionalmente ele vai estar apto. Só que aí vamos supor, por exemplo, que ele fez pegou um enxerto posterior. E aí? Então você tirou uma parte também da estrutura de um músculo que estava totalmente saudável. Então, assim, há essas instituições, acredito que, sei, não tem nada cravado, mas no meu entendimento também ele fica com uma sequela, talvez não pro futebol, mas pra carreira mesmo, pra vida aí. O que a gente discute muito é que essas intervenções, elas vão reduzir um pouco da capacidade dele ali. Velocidade, o atleta vai perder a velocidade, vai perder um pouco de força e tal. Ou seja, tempo a vida útil dele vai diminuir e tal. Às vezes, ele não vai conseguir performar da mesma forma para poder... tá no nível de Série B, Série A, enfim. É o que se discute. E é até importante vocês estarem falando isso, porque... a gente é muito criticado, às vezes, quando a gente fala que a gente tem esse tipo de serviço jurídico para os atletas ali, e às vezes a pessoa não entende. Que eu não estou falando que o cara está se aposentando, está querendo encostar, mas, de fato, ele teve ali uma lesão que atrapalhou a carreira dele e vai atrapalhar a vida útil dele como atleta profissional. E depois da vida como atleta, inclusive também gerando um tipo de sequela, quando ele tiver 50, 60 anos, pode acontecer da lesão. Exato, porque tem a própria cirurgia, ela pode aumentar o risco de ter um desgaste precoce do joelho, por exemplo, igual você está citando a cirurgia da LCA. Após o indivíduo fazer uma reconstrução, ele pode ter um desgaste precoce, por exemplo, da cartilagem mesmo, do osso, do joelho, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante essa questão da prevenção do atleta, e não ele só entender o aspecto fisiológico mesmo dele, cuidar do corpo dele, como as questões jurídicas que envolvem ali, né? Igual vocês bem pontuaram, e isso acho que é muito importante para os atletas tomarem esse cuidado com essa pressa ao retornar, sabe? Eu falo isso muito com os jogadores que me ligam lá, eles falam assim: Lucas, tô sofrendo uma pressão aqui enorme para poder voltar, para poder treinar novamente e tal. E eu explico para eles, falo: vocês têm uma legislação que resguarda você, que o clube tem que te dar esse tratamento. Você só pode voltar quando você está apto. Mas é complicado, igual vocês falando. Vocês aqui, numa clínica particular, vocês são independentes, né? Vocês não têm pressão, você não tem pressão com lado algum. O atleta, vocês vão poder dar esse tipo de orientação para o atleta, é legal. Igual eu dou também lá no escritório, a gente não tem nenhum tipo de relação com o clube nenhum. E eu falo com o jogador mesmo, falo: olha, eu acho que você deve voltar, apesar de eu não ter o conhecimento técnico, mas do ponto de vista jurídico, eu falo com o atleta, você tem toda uma legislação que te resguarda. Você tem uma legislação que fala que o clube tem que te dar o tratamento adequado. Muitas das vezes eu falo com o atleta, ele pode recusar determinado tipo de tratamento. Estou com o caso de um menino lá, outro interessante. Eu vou trazer muitos casos aqui, porque é bacana. Ele vai passar para a cirurgia de LCA. O clube falou com ele o seguinte:
tô tentando uma vaga no SUS para você. Poxa. E outra coisa, você vai ficar na concentração do clube. Ele falou, Lucas, como que eu vou operar de LCA? Eu tenho que subir quatro andares de escada. E aí ele falou assim, Lucas, eu operado, vou ficar na concentração do clube, como é que eu faço? Aí ele me perguntou se ele poderia recusar. Eu falei, olha, eu acho não. A legislação fala que você pode se recusar no caso de ser um tratamento que não vai te beneficiar, porque você tem que pensar na sua carreira. Aí ele falou, Lucas, quando eles falaram comigo do médico do SUS, não é fazer nenhuma crítica ao SUS. Ele falou assim, Vai demorar. Vai demorar. Eu não sei se vai ser um médico que é especialista nessa questão. Vai demorar. Então, isso tudo pode ir atrapalhando a minha carreira. Dependendo dos equipamentos que estão disponíveis no SUS naquele momento, a metodologia de cirurgia completamente atrasada, né? Muitas das vezes a gente vê cirurgias que são feitas de forma aberta, quando hoje nos hospitais particulares são feitas por artroscopia, né? Enfim, é outro tipo de característica. E outra coisa que eu acho um absurdo, e isso aí, assim, eu até falo com os meus clientes, falo, gente, salva tudo isso aí, os atletas que procuram tratamento, eles que vão correr atrás, eles que procuram clínica de fisioterapia, médico, porque o clube não dá esse respaldo. Assim, o Guilherme já trabalhou em clube e sabe que é obrigação do clube dar. E aí, assim, eu até falo com os jogadores, falo, olha, se você que está tendo... Eu tenho muito jogador que ele paga todo o tratamento, o desespero é tão grande do atleta que ele banca todo o tratamento. Eu falo, ó, pode guardar que depois você consegue ter uma indenização por dano material aí por esse gasto. Porque ele fica desesperado, ele fala, Lucas, eu estou conversando com o médico aqui, eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que ligar, vou no clube, ninguém fala nada, e isso tudo tempo passando. Tempo passando. Talvez por isso está sendo tão comum, então, vários jogadores têm seu fisioterapeuta dele, né? Exato. Para A maioria dos encurtar jogadores isso. que realmente têm uma condição financeira privilegiada, eles têm seu fisioterapeuta de confiança. Porque é o corpo deles, e isso atrapalha esse atraso, essas várias negligências que a gente vê. Cara, eu tenho áudio de jogador falando, e eu acho isso um absurdo. Tem áudio de jogador falando assim, pô, minha cirurgia? Ah, não sei não, nós estamos vendo aí ainda. O cara fala assim, gente, como é que eu vou fazer? Aí vai bater a questão física, a questão emocional, o futuro mesmo, pensando no financeiro da família, porque acredito que quando o atleta recebe essa notícia que vai ter que operar, deve vir todas essas emoções por trás, né? Então isso pode atrapalhar a reabilitação, assim. Tem essa preocupação excessiva ali de o que vai acontecer, quando a cirurgia vai acontecer. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem caso lá de jogador que faz vaquinha, cara. O cara abre vaquinha online lá para pagar o tratamento, porque ele fala assim, cara, ninguém fala nada comigo, ninguém responde. E muitas vezes acaba a competição, que é um grande problema, acaba a competição, O clube fecha a porta, né? some, e aí assim, o atleta às vezes, eles falam com o clube, não, seu contrato acabou, e o atleta não entende que ele tem uma instabilidade, o clube é obrigado a dar todo esse tratamento até ele se recuperar, e mais, após ele se recuperar, ele ainda tem uma estabilidade de 12 meses. Nesse ponto, a reabilitação dele já está completamente comprometida. Não volta mais como antes, né? Esperando esse tempo. Essa demora comprometido de toda. alguma forma. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Quanto mais demorado pior para a carreira dele. A chance dele voltar pleno. Então, é um problema recorrente. Hoje mesmo, atendi um menino que ele estava num clube de Série A, lesão de LCA, ele falou, com uma semana eu operei. Então, assim, Ótimo. você vê que foi um negócio... Agora, eu tenho cliente aí que está 2, 3 meses já de lesão e nada de fazer cirurgia. Aí, assim, tem caso de fibrose, igual você falou. Completamente comprometido já. E assim, cada caso realmente é um caso. Acredito que o cenário ideal realmente é nessa primeira semana. Mas tem casos que pode esperar um pouquinho, que até é recomendado, se for um caso que deu um edema muito, muito extenso ali, eles vão estender um pouquinho mais. Mas esse tempo, quanto maior estender, realmente maior a chance de desenvolver sequelas. O grande edema que eu conheço é a enrolação mesmo, né? A má vontade. Porque você fica vendo, você fala assim, gente, não pode. A gente tem casos que ele trabalha que tem
tem muitas das vezes, eu não sei como é que fala de forma técnica, até o Hugo, né? O Hugo, que é nosso parceiro de Rio Novo, um abraço pro Hugo aí, craque, né? Um dos últimos 10 do Brasil, né? Nossa Senhora. Eu acho que o Hugo foi isso, né? Ele teve que tirar um osso de não sei de onde para reconstruir Fez encher, foi complicado. Tem um cliente que a gente está atendendo, até o caso dele tá rolando, ele fez esse enxerto, né? Esperou, acho que, reconstruir, e agora o clube, tchau. Sumiu, não foi fazer a cirurgia. Isso já tem 1 ano, cara. Eu acho que é bem malandragem. O gestor do clube... o gestor do clube está ciente de que ele está errado, né? E aí, como é que você lida com isso lá? Então, aí, o que a gente tem feito? Qual que é a solução jurídica que a gente tenta trazer para isso, né? No processo, o atleta ele já fez uma primeira cirurgia, só que ele precisa da segunda cirurgia. E aí a gente faz um pedido, né, no processo, que o clube seja obrigado a procurar meios para que seja feita essa segunda cirurgia, sob pena de uma indenização. Como mensurar o valor dessa indenização? É uma coisa que não dá para mensurar, porque a gente não sabe qual que é o estrago que vai ser feito na carreira. Muitas das vezes a gente pede uma indenização, né, trabalhando ali dentro de uma razoabilidade também, a proporcionalidade, e depois a gente, né, o atleta ele passa por uma perícia em casos assim judiciais, e a gente até faz um pedido para o perito, né, que é às vezes o fisioterapeuta, o médico e tal, para ele poder trazer para a gente qual seria o prejuízo para a carreira do atleta por conta desse tempo, dessa demora, que aí ajuda a gente depois a balizar uma indenização, porque é complicado. Eu tive um caso lá que o clube não fazia, não fazia cirurgia do atleta, a gente pediu, o juiz mandou fazer, mesmo assim não cumprir a ordem judicial. E aí o menino técnico encerrou a carreira, parou de jogar por conta disso. Aí a gente entrou com uma outra indenização, pedindo novamente uma outra indenização por conta dele ter encerrado a carreira. E esse descaso é tão grande, gente. A gente teve um processo lá que o atleta, ele sofreu LCA, o clube botou para operar no SUS 2 infecções, teve que passar por mais 2 cirurgias, e aí veio o laudo, né, do médico no processo falando, olha, ele não tem condição mais de jogar. E aí nós entramos com uma outra ação bilionária pedindo aí, mas imagina eu ligando para o cara falando assim, olha, tem um laudo aqui que fala que você não tem mais condição de jogar bola. E aí assim, ao mesmo tempo que eu tenho que levar essa informação, eu falo, olha, mas pelo fato de você não ter mais condição de jogar bola, você tem direito a uma indenização, e a gente trabalha isso ali dentro, mas é complicado, porque o cara pensa assim, poxa, essa demora toda essa irresponsabilidade no meu tratamento, olha o que isso gerou. Então, assim, a gente tenta trabalhar desse jeito. A gente tenta investigar ali dentro do processo quais seriam as causas que essa falta do tratamento vai gerar dentro do atleta, para aí depois a gente tentar mensurar essa indenização, entendeu? Então, talvez uma dica aí para os seus atletas aí, é o máximo possível, não pensando que eles vão machucar, mas o máximo possível que eles puderem guardar essas avaliações periódicas dos clubes com eles, isso aí já vai ser um laudo e tanto pós. Sim. Isso aí já vai... O que acontece muito, e é um problema até do futebol, que muitos dos atletas, eles não conseguem fazer isso dentro do clube e às vezes eles não têm o respaldo fora, porque isso esbarra na questão financeira, né? A gente tem muito atleta que recebe um salário menor e tal, não consegue fazer, que a realidade aí, às vezes procurar um tratamento de qualidade é caro, e tem que ser caro, porque eu até falo isso muito com meus jogadores. Você quer ser jogador de Série A ganhando pouco? Não, jogador de Série A você tem que ganhar, você quer ganhar muito. Então, pra você ter um tratamento de Série A, ele tem que ser caro também. Um bom que vai ganhar um pouco a mais. Que vai ganhar mais. E às vezes o atleta é prejudicado nessa situação, porque ele esbarra nessa questão financeira, dele não ter condição. O Francisco falou das avaliações feitas no clube. A avaliação, legalmente, ela é
do paciente. Ela não é do clube. Então o clube ele não pode se negar Muito bom, e entregar muito bom. a avaliação do atleta. E esse é um problema, tá? Acho que até repetir a fala, a avaliação é do atleta, não é do clube, tá? A quantidade de casos de jogadores que vêm pra gente com lesão, fala assim, você tem algum documento que comprova a sua lesão? O atleta vira pra gente e fala, não tem nada não, ficou no clube. Vai pedir o clube. Não vou dar. Então assim, para os atletas ficarem cientes, a avaliação é do atleta, é direito do atleta ter esse documento. E é simples isso. Se você for em qualquer hospital, você pedir um prontuário médico, eles são obrigados a te dar um prontuário médico. É a mesma coisa. E o jogador, às vezes, ele fala, Lucas, eu não tenho nada. Aí vai ligar pro clube, manda mensagem, ninguém quer dar o documento. Porque aí é uma prova, né, de que ele vai ficar sabendo se ele está apto ou não. Exatamente. Então, é importante essa informação, viu como é que eu... acredito que isso seja um erro sistemático, cara. Se você for olhar fora desse departamento jurídico, sei que no Brasil a gente não tem os dados de lesões. Lá fora, as ligas têm que fornecer anualmente as lesões que o clube teve. Aqui no Brasil a gente não tem esse acesso a essas lesões. Nada. Se o clube não fornece as lesões, você imagina o jogador conseguir então acessar. Né? Não. Isso é um problema bem grave. Você tem ideia? Contrato do jogador, e às vezes eu peço contrato, principalmente de jogador lesionado, para eles ficarem atentos a isso também. O jogador lesionado, o contrato dele, o jogador lesionado não, todo atleta, no contrato dele tem um atestado médico, que fala assim, atesto para os devidos fins, que o atleta tal, está apto para realizar do ponto de vista cardiológico, ortopédico, papapá, e o médico do clube lá assinando. Quando a gente atende um atleta que está lesionado, a primeira coisa que eu peço é assim, poxa, me dá seu contrato, porque na hora que vier o contrato vai vir um atestado médico, porque quando a gente tem ação lá, a primeira coisa que o clube fala, não, o atleta não lesionou aqui não. Né? E outra coisa, o clube fala assim, o atleta não lesionou aqui não. Aí eu falo, beleza, mas ele chegou aí apto, né? Porque tem muito clube que fala que o atleta chegou lesionado. Você vai contratar inapto? Aí eu falo assim, mas como é que você contratou ele atestando que ele estava apto e depois lesiona? E assim, essa falta de documento é um problema. Problema aqui do Brasil. Os atletas não tem. Eu acho que tinha que ter, sei lá, o clube tinha que ter um banco de dados onde fica todo aquele documento para o atleta poder retirar, sabe? E não tem. Eu converso com o atleta que sofreu lesão, mas cadê seus exames? Não tem. Às vezes, o atleta que já é nosso cliente e que já vai conversando com a gente durante todo aquele processo, porque tem muito atleta que sofre lesão e já me pergunta, Lucas, o que eu faço? Uma das primeiras coisas que eu faço, falo, guarda seus exames médicos. Guarda exame médico, guarda comprovante que você sofreu a lesão. Aí os atletas me perguntam, pra quê? Eu falo, para duas coisas, porque se acontecer algum problema, você tem tudo. E outra coisa, não sei, cara, você não sabe, você vai para outro clube, se aí depois você sai do clube, você precisa de fazer até um tratamento fora, você vai numa clínica, às vezes o fisioterapeuta ou o médico que está lá vai te perguntar, pô, você sofreu lesão, mas cadê os exames? O atleta tem que ter esse histórico da carreira dele, tanto para a questão fisiológica dele, e eu brinco para a questão jurídica também, para a gente é importante ter essa documentação. Né? E aí eu falo com os atletas, não tem nada. Tive um caso agora do atleta, e é até importante os atletas saberem disso, que qualquer lesão que afasta ele mais de 15 dias das atividades, depois que ele retorna, ele tem direito à estabilidade, renovar por mais de um ano aí o contrato dele. E eu tive um atleta que teve uma lesão que ele ficou afastado um mês. Não foi uma lesão que envolvia questão cirúrgica, mas foi uma lesão... Não sei se foi grau 2 ou grau 3. E aí ele falou, Lucas, essa lesão me deixou 1 mês ou 2 meses afastado. Você sabe como é que é time pequeno. Acaba estadual, o cara já está negociando com outro clube. Ele falou, eu perdi contrato por causa disso. E aí eu falei com ele, tá, mas cadê o documento? Ele falou, cara, não tenho, porque ele já falou assim, eu perdi o contrato, não consegui me empregar, eu quero entrar com a ação cobrando meus direitos de indenização, essas coisas. E aí eu falei, cadê os documentos? Ele não tem. Eu falei, tenta pegar. Ligou pro clube, não deu. Quando eu citei aquele exemplo de não ter uma reabilitação estruturada, foi pensando exatamente no caso como esse. Vamos usar esse exemplo aí. Até teve uma lesão lá, grau 2, e eu tô lá, eu não, né? Lógico, a pessoa tá reabilitando, faz uma reabilitação adequada, modifica uma fibra do atleta, que precisa ter uma fibra mais rápida,
começa a trabalhar muito fibra lenta e aí, igual você falou, o cara acabou esse mês que vem já está tendo que ser contratado por outro time. E aí você pode acabar também com a carreira do cara. E às vezes, por exemplo, eu já tive casos que o cara tinha pré-contrato com o time da Série A, o cara está sendo destaque do Campeonato Mineiro, pré-contrato, sofreu uma lesão e assim, era para ter tido a intervenção rápida ali do clube no tratamento, porque faltava um cadinho do final do Campeonato Mineiro ainda, então assim, dava para recuperar. O clube morcegou, acabou o campeonato, foi fazer a apresentação, fazer o exame médico, por atrás de 3 anos. O último ano ia ganhar 80 mil por mês. O clube falou assim, não tem como te contratar. O pré-contrato está falando que você tinha que estar apto. Então, olha o grande prejuízo. Nós entramos com a ação, mostramos o pré-contrato, ele conseguiu receber a indenização em cima desse descaso do clube com ele, porque não era uma lesão de uma recuperação tão complexa assim, com o tempo. Mas é um detalhe. É um detalhe. Você está entendendo? Então, assim, que se o atleta tivesse, se o clube, né, tivesse agido ali no momento correto, na hora correta, o atleta não teria perdido esse contrato. Tem um outro caso do atleta que a gente está acompanhando, ele estava com pré-contrato de, acho que 2 anos, o salário dele é triplicado para o clube que ele ia. 22 anos. O clube falou assim, ó, o clube não deu tratamento, tal, perdeu esse contrato, e hoje o laudo que a gente tem médico é para ele parar de jogar. 24. Então, assim, olha o descaso, uma falta de tratamento adequado, o que gera dentro da carreira do atleta. Também assessoria jurídica preventiva, né? A gente está falando de fisioterapia preventiva. Assessoria jurídica preventiva também A gente sempre orienta. Eu tenho casos de atleta que eles conseguem, às vezes, ter uma indenização, ou às vezes nem só indenização, mas às vezes eles conseguem ter um tratamento adequado dentro do clube, porque eles conversam com a gente. Eu falo assim, olha, você tem direito ao seguro, cobra os caras aí o seguro. Aí o atleta fala, não, eu tenho direito ao seguro. Você tem direito à renovação. O cara vai lá, ó, tem direito à renovação e tal. Das duas, uma. Ou o clube não faz nada, mas pelo menos ele está todo documentado quando ele já vai conversando antes com a gente e a gente tem um cenário perfeito para ação, ou o clube fica com medo, fala assim, não, esse cara aí está conversando com alguém, ele entende, vamos fazer o certo. Então, assim, essa questão de ter uma assessoria também, apesar da gente não ter o conhecimento técnico da lesão, ajuda muito para o futuro do atleta, sabe? Porque, querendo ou não, a gente dá ali o ditame, a assessoria jurídica ali para o atleta e ele vai saber o que fazer depois para frente. Então, eu acho importante tanto ele ter essa assessoria, né, da questão da fisioterapia, ele ter uma pessoa de confiança mesmo ali, como também essa assessoria jurídica aí, porque a gente vai conseguir amarrar algumas coisas. Eu vira e mexe, mando mensagem para vocês, ó, me explica isso, me explica aquilo, para a gente tentar entender como que funcionaria essa questão. Beleza? Não, perfeito. Mas no mais, pessoal, acho que eu queria primeiro agradecer, tá? Acho que a gente conseguiu trazer muita coisa aqui. É o primeiro, né? A gente vai ter mais encontros aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um depois, para me trazer uns casos práticos aqui, para a gente botar a mão na ferida mesmo. Mas tem que tomar um cuidado, dependendo dos nomes que eu falar aqui, se sair na internet... Não falar nome, não. A gente que está na linha de frente, a gente, né, acompanha muita coisa e vê muita coisa acontecendo, né? Desde do clube pequeno até realmente a turma lá dos milhões. Só para descontrair. Olha, tem clube que cura com oração, você já viu, né? Água Para além disso, tem clube que bota até para cheirar uns olhos aí, achando que o cara vai... A gente brinca aqui. O Guilherme mesmo, o Guilherme eu já fiz essa sacanagem com ele uma vez na fisioterapia, eu tava com o tornozelo machucado com ele. Eu cheguei lá, entrei, sentei lá, falei, poxa, Guilherme, os caras não estão te dando material para treinar, que não sei o que. Eu sentei lá, comecei a rezar dentro do DM, falei, vamos ver se melhora. E ele era bravo, ele falou, sai daqui que não sei o que. Mas, cara, e assim, o Guilherme sempre... Quando estava lá, foi baita do profissional, a gente esbarrava em falta de qualidade, né? De estrutura mesmo e tudo. Mas é isso, pessoal. Primeiro agradecer, tá? Obrigado. Pela oportunidade. Vamos dar sequência. E aí, vocês pediram? Tá aí. Fala Jogador. Beleza? Valeu!